Boa noite. Que bom iniciar mais uma live com vocês e para vocês. Já tô vendo várias pessoas entrando. Seja bem-vinda, Milena, a Andiara. Olha que beleza. É um prazer estar aqui com vocês hoje e para um assunto muito legal. Muito. A Lourdinha entrou. Que bom que você está aqui. O assunto de hoje você vai gostar bastante, Lourdinha. E a Pati é uma graça. A Jussara, que tem assistido, a Rejane. A Pati entrou. Agora a Pati vai fazer a solicitação e ela já vai estar por aqui. Vai pedir para entrar. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo por você. Não consigo. Você precisa pedir, Pati, a solicitar. Não. Será que é esse? Eu tenho medo de apertar o botãozinho e depois não dá certo. É verdade. A Márcia. Prazer em revê-la, Márcia. João, eu conversei com a Pati antes, viu? Já tá entrando. É só um minutinho. Aí, ó, já tá conectando. Oi, Boa noite! tudo bem? Ó, a Frida veio dar boa noite para vocês, a Frida musical. Nossa, que companhia mais agradável! E ela veio cantar parabéns também para você, Pati? Ela cantou ontem parabéns para mim, Maria. É que bom. Gente, ontem foi aniversário da Paty, viu? E Uhum. aniversário é aquela coisa gostosa, né? A gente recebe cumprimentos, é mais um ano de vida. E na verdade a gente tem que agradecer a Deus, né? Porque ele falou assim: ai, hoje é o dia que eu quero que aquela pessoa querida ela vai fazer diferença no mundo. Fala assim, sopra aquele sopro divino de vida e aí vem a gente para fazer a diferença no mundo, não é verdade? Verdade. Obrigada, Lurdinha. Ela me deu parabéns agora ali. Tô vendo um monte de gente querida entrando por aí, né, Maria? Isso, nós já estamos com 23 pessoas, né? E a tendência é ir ampliando. Enquanto isso, eu gostaria, num primeiro momento, né, de me apresentar para as novas pessoas que estão aqui. O meu nome é Maria Belintani e eu comecei esse projeto que eu não estou desenvolvendo sozinha e conto com o apoio de pessoas muito comprometidas com a educação e que também acreditam que o conhecimento científico é possível e ser estendido a todos. Conhecimento científico não é aquela coisa chata, aquela linguagem chata, de jeito nenhum. Conhecimento científico é vida. Conhecimento científico permite com que nós olhemos o mundo com outros olhos e aprendamos mais. E hoje é dia de aprender muito com essa moça, a Patrícia Quebat, que a gente chama de Pat, né? Se ela nos permite continuar Claro. chamando-a de Pat. Vou falar um pouquinho da Uhum. Patrícia para que vocês tenham noção do que? Do que ela já estudou. A Patrícia tem doutorado e mestrado em educação. No mestrado, ela estudou a musicalidade nas crianças, né? Com mais detalhes, ela pode, se for surgiu o resultado, o assunto ela vai comentar com vocês. E no doutorado, me chamou muito a atenção porque ela estudou o adulto. Será que o adulto ele desenvolve musicalidade?
depois de, entre aspas, velho? É isso que ela também vai nos contar. Será que eu, que sou desafinada, não conheço uma nota musical, eu posso ajudar alguém, a uma criança, a descobrir a sua musicalidade? Essa é a grande pergunta da noite. Como que é essa musicalidade na escola? Além de tudo isso que ela estudou, ela é uma pessoa que está dentro da universidade, faz parte do comitê de ética, encaminha vários projetos, trabalha com um projeto, com um programa de iniciação científica lá no Taquara? Taquara na Facate. Isso mesmo, Maria. Taquara na Isso. Facate. E ela é do Rio Grande Uhum. do Sul, ou é de Santa Catarina? Sou gaúcha, sou aqui do Rio Gaúcha. Grande do Sul. A minha orientanda que está fazendo um trabalho sobre educação musical acabou de entrar aqui também, está fazendo uma pesquisa sobre. Olha só, que legal, né? E a gente quer Uhum. trazer essas pessoas que têm conhecimento científico em música para explicar para você, para mim, que não eu não entendo nada, mas eu quero saber. E será que eu aprendo? Vamos lá, Paty, tem alguma coisa que você gostaria de falar de você que eu deixei de falar? Com certeza, né? Mas que você gostaria de falar de você? Ai, ai, que eu sou comadre do João, não que ele é meu padrinho, que ele entrou, meu corujão entrou aí. Maria, assim, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Primeiramente como artista. Eu tinha, desde pequenininha, eu subi a palcos cantando, um grupo vocal que é da minha família, né? Meu pai me ensinou tudo que eu sei de música, minha mãe, os meus irmãos. Então, eu fazia parte do grupo Som Arte, que é um grupo musical de músicas folclóricas, regionais, então eu trabalhava sempre com música popular. Acabei fazendo graduação em publicidade e propaganda e analisando os efeitos da linguagem musical, né, na propaganda, porque eu sempre fui muito apaixonada por música, então as minhas pesquisas sempre se deram nessa área. Lá no tempo de graduação, apesar de trabalhar em meios de comunicação e tal, eu era professora de música particular. Eu dava aulas de violão, inclusive o violão é um instrumento assim que, com o meio acadêmico, quando tu vais estudar a fundo um instrumento musical, tu tem que te dedicar muito, né? Então eu considero assim que, enfim, eu tenha modificado de área, adentrado o meio científico da produção de conhecimento através da pesquisa e largado um pouco o instrumento. Então hoje eu arranho o violão, eu já não toco mais, né? E a gente trabalhava com vocal a quatro vozes e tal, era cantora no nosso grupo. Com 8 aninhos de idade eu já fui para palco. Então, da onde que vem? Por que que eu não fiz uma faculdade de música? Porque a minha musicalidade, ela foi desenvolvida dentro do seio da minha família, né? E aí que tá, as pessoas têm muito dessa questão que a gente tem dom, talento inato, que a gente herda essas coisas. E a herança que nós temos, ela é cultural, ela não é a herança genética, né? Então, se tu nasces num meio rico, musicalmente falando, é óbvio que tu vai ter condições maiores de te musicalizar, de te sensibilizar musicalmente pela interação. E aí é que entra o Piaget nessa história toda para nos mostrar que ninguém nasce sabendo nada, que a gente aprende na interação. E é por isso que a Maria começou, porque ela já assistiu outra live sobre isso também, né, Maria? Eu fico imensamente grata por tu estar me convidando, porque eu acho teu trabalho maravilhoso, trazendo conhecimento nesse tempo de pandemia, da gente poder estar interagindo, né, na diversidade. Uh, e a música, ela passa pelo corpo, pela constituição do sujeito, pelo seu corpo, pelo seu ritmo. Isso é que a Franciele, que está aqui nos escutando, me orientando, está, inclusive, trazendo, se os professores estão pensando nessa questão da musicalidade corporal também, né? Eu me lembrei de comentar sobre isso, né? Então, é muito bonito acompanhar esses processos de construção de conhecimento da criança. Eu pude observar isso no meu filho, que atualmente é músico, é um rapper e tal, que aprendeu música brincando, brincando. Assim como eu, né, Maria?
Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, que às vezes a formalidade da música é o que traz os bloqueios na educação musical. E tu, Maria, enquanto adulta, se tu for aprender um instrumento, se tu for começar uma aula de música, assim como adulta, tu podes aprender sim música, dependendo da construção epistemológica do professor. Isso é muito sério, porque o professor ele pode ou bloquear os processos ou incentivar, estimular e mobilizar estruturas de conhecimento novas de modo significativo a ponto de que em qualquer idade da vida do ser humano, sim, ele pode aprender. Isso não é inato, isso é construído. É claro que tem a ver com as pessoas mais musicais são aquelas que estão em interação mais constante sobre a música. E aí, então, depois da minha faculdade de publicidade, eu fiz o mestrado em educação, porque eu me apaixonei por Piaget e eu sabia que tinha a professora Esther Bayer na URGS, aqui no Rio Grande do Sul, que era professora de educação musical, através de uma colega minha, que hoje é professora na URGS. Ela, uma amiga, uma grande amiga minha, a professora Simone Valdete dos Santos, que é Paulo Freireana, ela me disse: olha, Paty, eu acho que tu vai gostar tu que gosta tanto de estudar, de ler e tal, que tu, né, tá na área de música, eu acho que tu pode adentrar o programa com um projeto. Mas imagina, Maria, eu sair da área da comunicação social e rumar pro mestrado em educação, né? Nossa Senhora! Não, olha, gente, dá licença, eu vou acrescentar que depois essa moça resolveu estudar método clínico lá nos arquivos de Jean Piaget, na Suíça. Olha que nada que ela deu na vida. É verdade. Então, quando eu terminei a graduação, né, eu rumei, então, para fazer estudos na Universidade de Genebra, na Unige já. O João Alberto, que está aqui nos assistindo também, foi para lá. E a gente teve essa interação com a professora Silvia Parradayan, em Genebra, nos artigos de Jean Piaget. E lá em Genebra, eu tive acesso também ao Instituto Jacques Dalcroze. Jacques Dalcroze é o precursor, assim, da musicalidade corporal, da musicalidade dos métodos ativos em educação musical. Ele tinha o que ele chamava de rítmica, né, Dalcroze. Por quê? Porque ele observou que enquanto seus alunos estavam aprendendo piano, eles mapeavam assim com a cabeça, eles mexiam o pé, eles mexiam a mão. E ele disse, mas isso é significativo para as pessoas aprenderem música, esse movimento corporal, porque isso parece que ajuda. Então ele está ali junto, na mesma época de Piaget, existe um movimento que vem construindo, né, o construtivismo e o interacionismo, então ele está naquele berço de Genebra ali junto, né, e assim nasce o método ativo do Jacques Dalcroze, que se chama rítmica de Dalcroze, que ele colocava as crianças a galopar, a correr, a saltitar enquanto cantavam, a bater palmas. Toda essa música passava pelo corpo, a construção, do mapeamento rítmico. Elas, por exemplo, se elas tinham que sustentar notas altas na voz, elas botavam as mãos para cima, mais agudo, elas vivenciavam com todo o corpo. Que coisa bonita isso, nossa, né? Lindo a demais. Psicomotricidade, a psicomotricidade da criança contribuindo para a apropriação dos elementos da linguagem musical, dos seus parâmetros, né? Altura, duração, intensidade, timbres, isso tudo passando pelo corpo. E é por isso, Maria, que é tão importante que a criança pequena, desde bebezinho, inclusive no período intrauterino, ela esteja em interação com a música e que essa mãe possa proporcionar esse embalo nas canções de ninar, essa dança com essa criança no colo, essas explorações sonoras que ela, quando ela bate, ela esfrega, ela agarra, né? A professora Lida Mafioletti, que é uma grande colega, querida, nossa, minha e do João, inclusive, que participou do NEG, do Núcleo de Estudos em Epistemologia Genética, com o professor Fernando Becker, que eu acho que tu entrevistou também, é meu guru. Ele vem semana que vem. Ele se considera meu co-orientador, né? Porque eu estava no grupo dele da Esther, então as pessoas confundiam, não sabiam se eu era orientada ou pela Esther ou pelo Fernando, porque eu era piagetiana até hoje sou, até a medula, né? Então,
Então, assim, tudo isso foi sendo construído a partir de uma teoria construtivista e interacionista de entender que a criança, quando ela está, por exemplo, vocalizando sons, ela está ao mesmo tempo preparando seu aparelho fonador tanto para falar quanto para cantar. E basta que o professor compreenda esse processo para que... professora José Breno da Cruz entrou aqui, acabou de querido. entrar. Então, ela está se musicalizando também ao interagir nesse meio musical, a produzir sons, ao experimentar. E muitas vezes a gente não compreende isso porque não está pensando no papel da construção de conhecimento musical. E a gente sempre atribui a questão da emissão vocal para a fala e não para o canto, né? Então, ela percebe que aquilo é importante para o adulto, aí ela fala. Mas ela poderia também aprender a cantar, porque, né, se eu canto com ela, se eu tô cantando com ela, pensa, Maria, se eu tô cantando com essa criança, ao mesmo tempo eu estou desenvolvendo a linguagem dela, porque ela está se escutando, ela está aprendendo a vocalizar, ela está fazendo tudo ao mesmo tempo, e é assim que a gente pensa a educação infantil, quando a gente pensa os campos de experiências da base. Tudo que a gente está fazendo, e a música é perfeita para a gente trabalhar em vários momentos da educação infantil, ela está desenvolvendo tudo ao mesmo tempo. Os sons, o seu movimento corporal, a sua relação com o outro, a sua musicalidade, a sua personalidade, a sua expressão afetiva, né? Através da linguagem musical, que é tão importante. A gente vai ver que está na área das linguagens, né? A música está na área das linguagens, na base. Isso mesmo. E a gente teve até um retrocesso, porque em 2008 foi lançada a lei, né, 11.769, que obrigava o ensino da música na escola. Em 2016... Pois é, mas ela foi revogada em 2016, né? Isso porque aí ela passou a ser uma das áreas das artes. Antes ela era obrigatória, de 2008 a 2016 ela era, né, um componente curricular obrigatório, um conteúdo, ela não era uma disciplina, mas um conteúdo transversal importante e único. Agora, tira essa obrigatoriedade. Se o professor está ali trabalhando artes nas outras áreas, que também são super importantes, a arte é super importante na vida das pessoas, só que elas não sabem disso, porque né, elas não sabem o porquê, eu até posso falar um pouquinho sobre isso. Mas aí a expressão musical no Brasil, ela não é tão valorizada. E ela some especialmente, ela volta em 2008, mas ela some lá no período da ditadura, quando as artes coletivas somem da escola, porque estar junto significa raciocinar em grupo, pode ser perigoso, né? Aí fica só a arte visual, que é subjetiva, que não tem mais perigo, né? Então, é mais ou menos por aí essa trajetória, e foi uma bênção estar em Genebra, aprendendo profundamente Piaget e interagindo com esses conteúdos da área da educação musical, com teóricos maravilhosos, livros e obras que eu trouxe de lá. Quando eu voltei, então, eu entrei no mestrado em educação com a professora Esther, depois engatei o doutorado, sempre fazendo disciplinas com o professor Fernando, professora Maria Luísa Becker, professora Esther, né? Foi assim que eu fui construindo essa minha trajetória de pesquisa em educação musical. E na graduação, no mestrado, eu acho que a minha dissertação de mestrado é mais para a parte da episteme, do sujeito epistêmico. Então, ela é um pouco mais dura, assim, porque eu estava vendo os processos quase assim de diferenciação dos parâmetros do som de uma forma mais física. Eu pensei, meu Deus, mas eu estou lidando com arte, eu preciso suavizar essa coisa toda. E aí, quando eu fui para o doutorado, aí veio toda a parte artística, assim, da tese de doutorado, porque ela é uma tese que é muito... A minha tese é muito mais gostosa de ler do que a minha dissertação, eu considero, né? A gente sabe que eu não cheguei a ler, mas esse aspecto que você está apresentando, ele realmente é áspero, né? Ele é um pouquinho sofrido para a gente poder entender.
Uhum. Quando a gente fala dos elementos da linguagem musical, Pitágoras inventou as escalas, então a música é muito matemática, porque ela é contagem, ela é contagem de tempo, subdivisão de células rítmicas. Então eu posso fazer uma aula interdisciplinar dela entre música e matemática, e essa é uma dica para os professores de matemática, né? Eu participei de uma banca esses tempos que os alunos tiveram que construir uma escala, assim, nos copos, com medidas de água, quando iam subindo, né? Ia formando a escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas eles ficavam brincando de tocar os copos. Mas eles estavam trabalhando proporções e medidas ali dessa água dentro dos copos, né? E frações também. Então, assim, é possível. Pode falar, O Maria. João tá falando, fala dos sinos. Ah, então, no mestrado, eu criei provas clínicas musicais para aplicar nas crianças, né? E sabes que eu fiz uma hipótese muito equivocada. Uma das provas clínicas que eu apliquei nas crianças era uma prova de seriação auditiva. As crianças tinham que seriar sinos do mesmo tamanho, do mais grosso ao mais fino, né? Era uma escala assim, móvel, de dó a dó. Eram 8 sinos, né? Que eu consegui encontrar. A gente até usava aqueles sinos para tocar no Natal e tal. E eu disse, eu vou fazer. Porque a seriação visual, a partir de Piaget, que são os bastões, né? Aquela escala dos bastões de menor. É muito simples para as crianças. Elas logo seriam aquilo. E eu, bobicha, né? Musical desde pequenininha, pensava assim, nossa, vai ser barbada, vai ser... Talvez tenha uma decalagem ali da seriação visual para auditiva, para entender o processo desses sinos e de seriar eles. Mas qual foi a minha surpresa? Que os adultos não conseguiam muitas vezes seriar aqueles sinos. Eles eram adultos e eles não conseguiam organizar os sinos do mais grosso para o mais fino, assim, uma linguagem mais simplificada para quem está, né, e formar uma carreirinha de sons, assim, do mais grosso para o mais fino. Aí eu percebi que só 2 crianças de 12 que eu tinha aplicado essa prova clínica conseguiram seriar esses sinos. E é claro que uma adorava cantar karaokê e tirar música de ouvido no pianinho dela, né? As crianças tinham de 4 a 12 anos, as crianças que eu pesquisei. E essa tinha 7 anos, então não eram os mais velhos que conseguiam. E a outra tinha 6 aninhos. E a família toda dela era de igreja e todos tocavam na igreja. E ela também, ela já desde pequenininha, ela estava interagindo na igreja. E foi a única que seriou essa de 7 anos ainda trocou ali, onde tem o mi e o fá, tem só meio tom, ela ainda trocou os sinos. E dos 12, só a pequenininha de 6 conseguiu seriar. Aí eu fui lá para a faculdade, lá, estava fazendo mestrado, vou aplicar nas minhas colegas. Vamos ver como é que... Não sei se o João participou disso, porque ele se lembra. E ele falou que nunca conseguiu. Porque aí eu compreendi que esse é um conhecimento muito difícil, muito complexo, e que os conhecimentos para as crianças pequenas, eles podem ser super simples pela quantidade e qualidade de interação. E que para adultos que não desenvolveram essa questão, isso acaba sendo muito difícil. E aí tem uma questão cultural, Maria. A pouca bola que a gente dá para o desenvolvimento musical, assim, e aí entra toda uma cultura também que quase que imbeciliza a gente com umas músicas repetitivas, nada complexas, né? E que tudo bem, são legítimas e tal, mas que são músicas que se tem a intenção que colhem na nossa orelha, no nosso ouvido ali, com uma repetição. Isso vem desde os Beatles, do Yeah, Yeah, Yeah dos Beatles, né? Que é uma fórmula que a mídia tem para colar a música e para que a gente possa repetir ela. E aquela música, tu liga o rádio, sempre tá tocando a mesma, então tu não tem oportunidade de interagir com a complexidade. Olha só que ideia fantástica. E o que acontece? Desculpa, mas a ideia é fantástica, por quê?
Porque depois a professora leva para a sala de aula o que está na moda e nunca amplia o repertório da criança. Exato, exatamente. Quer dizer, a escola não é um lugar da gente proporcionar uma interação com capitais culturais diversificados? Não seria isso, né? Uhum. Ah, mas a gente não pode excluir. Tudo bem, eu posso colocar no começo alguma coisa que seja atrativo para as crianças e que elas tragam e eu tenho que levar em conta a cultura delas. Mas aos pouquinhos, eu não posso ir introduzindo uma diversidade. Alguém me pergunta assim, mas a criança vai consumir música clássica? Se tu fizer uma atividade divertida, eu vou dar um exemplo que o meu irmão, que é educador musical, fez. Ele pegou um monte de materiais assim recicláveis e tal e disse: hoje, na educação infantil, nós vamos fazer um baile no castelo. O que tem num baile do castelo da Cinderela, né? E eles foram construindo ali o castelo enquanto se tocava, não sei se era Bach ou Beethoven, e essa é a música do baile. As crianças estavam amando. E ao mesmo tempo as crianças estão interagindo com essa música. E eu não estou dizendo que a música clássica é melhor que as outras. Eu só estou dando exemplo. Não, mas a música é muito séria. Mas ela pode ser divertida. Os desenhos não estão cheios de música clássica, né? As crianças reconhecem, eu estava dando aula, acho que numa oficina de música. Prof, essa não é a música da Bela Adormecida? E era, né? E elas reconhecem a música da Branca de Neve ou coisa parecida. Porque os clássicos, eles têm isso, né? Então eu posso levar as músicas do mundo, eu posso fazer um jogo e uma brincadeira de saber detectar de que lugar do mundo levar um globo e rodar o globo e botar um dedo. Vamos escutar uma música desse país e aprender assim, depois fazer um jogo. Que acerta de que país é essa música? Por que eu tenho que consumir só o que a mídia me impõe que eu tenha que consumir, né? Eu posso consumir funk, samba, rap, rock, clássica, jazz, música de uma chacareira, uma milonga, um chamamé aqui do Rio Grande do Sul. Às vezes as pessoas não sabem aqui no Rio Grande do Sul que o bugio é o nosso único ritmo que de fato não vem importado de outros, que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Isso é cultura gauchesca. A cultura do Nordeste, o forró, o axé, toda aquela o lundu é de babar a nossa musicalidade do país inteiro. E por que isso não é desenvolvido nas escolas, né? Por que essa riqueza cultural de todas as nossas regiões do país, ela não é trabalhada na escola? Por que a gente não conhece o frevo, né? Os atabaques do candomblé, a música africana que nós temos, né? Por quê? Por que a professora tem que tocar a galinha pintadinha ou a Xuxa lá só? Nada contra, mas não tem diversidade, não tem outro tipo de modelo para você aprender a ouvir, né? Exatamente. E é aquela coisa, a gente aprende assim, quando tu tá introduzindo alimentação para uma criança, a criança só gosta de comer arroz e feijão. Como é que a gente faz ela comer outras coisas? Arroz e feijão é saudável, né? Mas como é que a gente faz com que ela coma legumes e frutas? A própria professora, os pais são exemplos para que ela também consuma outras coisas, né? E que ela possa enriquecer a sua diversidade de capitais culturais. E já que, como Bourdieu, que é um grande sociólogo, nos propõe que a maioria das pessoas não tem acesso a capitais culturais, é na escola que é o lugar de proporcionar esse acesso, né, Maria? Quando eu privo a criança, porque tinha um movimento dos meus colegas educadores musicais, mas tem que levar em conta a cultura do sujeito. Claro que sim, eu concordo, mas a gente vai deixar aí? Gosta disso e é só isso? Não vai conhecer outras coisas para poder mesclar estilos e se retroalimentar para poder eleger, para poder fruir, para poder diversificar e aprender, porque a apreciação musical ativa também desenvolve musicalmente. E eu queria só mostrar que
Deixa eu ver que ano que é essa obra aqui. Antes da professora Esther falecer em 2009, a gente fez um livro sobre, se chama Pedagogia da Música, Experiências de Apreciação Musical. Esse livro foi comprado pelo MEC em 2009 e foi distribuído em mais de 50 mil escolas do país inteiro. Então, as escolas estaduais, elas têm esse livro por lá, né? Ele é organizado por mim e pela Esther, mas aqui está cheio de colegas da área de educação musical que nós escrevemos juntas, né? Algumas delas, inclusive, depois eu mostro outro livro que a gente criou juntas, é pela editora Mediação, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente fala das experiências de apreciação musical, pensa no conceito de apreciação, e por isso que uma pessoa desafinada pode sim educar musicalmente, porque eu posso usar o CD para fazer apreciações com atividades que a professora pode criar, jogos, brincadeiras, eu posso usar músicas, outras, né? Essa escuta ativa, não é música de fundo, tá, pessoal? É uma atividade cuja criança tenha que pensar na música que está ali, nos seus elementos, nas emoções que surgem a partir dessa escuta, talvez nos instrumentos musicais que tem nessa música, descobrir, prestar atenção, né? Que tipo de voz, essa música é só instrumental, essa música tem vozes, é voz de mulher, voz de homem, voz de uma pessoa mais velha, de uma criança. Então, existem várias brincadeiras que se faz, né? Que a gente pode ouvir atentamente essa canção. Que estilo ela é? Eu posso pegar uma mesma canção, eu gosto muito de fazer com algumas que eu conheço. A Alecrim é uma que tem ritmo variados, ritmos musicais, e a criança, o adolescente, o adulto pode ver qual é a intenção desse arranjo musical de três formas diferentes. A música é a mesma, mas o que esses intérpretes quiseram dar ênfase nessa canção, que é a mesma, mas ela está executada em três estilos diferentes. Que estilo musical é esse? Pensar a música. O professor de história e de geografia pode contextualizar para a sua área, o professor de história pode analisar a letra de uma música, o contexto, o estilo musical da época. O professor de geografia pode pensar na cultura de diferentes povos através da música. O professor de português pode pensar na poesia dessa música diferentes, né, que expressa culturas diversificadas. Então, a linguagem musical, ela está em todas as culturas do mundo. Ela não é uma linguagem universal, porque ela depende da estrutura musical, mas ela é sempre feita de sons e silêncios, é a organização de sons e silêncios, né? Então, as pessoas da raça humana, elas se manifestam através da arte musical. E é a coisa mais linda, porque ela tem muitas funções na sociedade. Ela tem a função de organizar o trabalho, de fruir, de expressar sentimentos, de se divertir em cerimônias das mais diferentes formas, nos casamentos, aniversários. Ela tem a função de se conectar com o sagrado nas diferentes religiosidades. Aliás, as religiões são grandes berços de educação musical, as várias religiões, né? De todas as religiões cristãs, as de matriz africana. Todo mundo desenvolve a sua musicalidade. Todo mundo não, várias pessoas desenvolvem a sua musicalidade nesses espaços de rituais sagrados também, né? Então, ela tem muitas funções, e isso tudo, como um aprendiz, um estudante, alguém que está na academia, seja ela da educação básica até o ensino superior, deveria aprender, porque isso é cultura, né? Música é cultura. Você tá, se me permite, né, interromper agora, vou te atrapalhar? Não, claro. Vamos ver se eu consigo elaborar a ideia. Paty, você comentou a respeito do tipo de prova que você usou no seu mestrado e que algumas crianças conseguiram, né? Especialmente essa de 6 anos que conseguiu elaborar. A seriação não é algo fácil de se fazer, né? Porque ela tem nuances.
A gente tem a prova dos bastonetes, que é visível, você coloca, mas colocar, poderia colocar uma cartela de cores, né? Que até possibilita, porque é visual, Uhum. mas ouvir uma nota musical, ou nem a nota, né? O som do sino, o abrir ou fechar de uma torneira, né? Pense que ela escoa mais água, menos água, e que nós temos não só a quantidade de água, a velocidade, como também o som, né? Que Uhum. implica isso. Ou seja, a gente está falando de um agrupamento, né? Tem a questão da seriação, que depois ela tem os agrupamentos e que eles são muito mais difíceis para as crianças, mas o que me chamou a atenção é que esse tipo de raciocínio ele começa a aparecer, digamos, a criança a mostrar que ele está fazendo relações mais elaboradas lá pelos 7, 8, 9 anos, às vezes. E essa de 6 anos conseguiu. É porque aqui é que está o nó da história. Tudo depende da interação. Como nesses conhecimentos das provas clínicas piagetianas eram conhecimentos simples do cotidiano e nós somos muito visuais. Então, ali estava bastante atrelada essas questões aí a coisas que são corriqueiras. As provas clínicas são aquelas coisas corriqueiras que nós estamos interagindo o tempo todo. O fato dessas crianças, de inclusive adultos, terem dificuldade demonstra a pouca interação com este elemento. Tem uma colega que escreveu outro livro comigo, a professora Paula Pecker, que ela pesquisou os bebês, crianças de 2, 3 anos e a musicalidade dos bebês. E ela percebeu que esses bebês que tinham aula de musicalização, já bem bebezinhos mesmo, que começavam no projeto ali com uns 5, 6 meses, né? E que já estavam numa família, assim, que já estava dando muita ênfase para a questão musical. Quando chegava nos 2, 3 anos, construiu algum pensamento mais complexo do que os adultos para a musicalidade. Por exemplo, em música a gente tem modo maior e modo menor. Uma mesma canção, se tu muda algumas poucas notas, ela se transforma totalmente em outro modo. E as crianças de 2, 3 anos, na tese de doutorado dessa colega, ela demonstra que quando ela fazia isso, a professora tocava no piano dessas duas formas, a criança sentia um desconforto quando trocava o modo, a pequenininha de 2, 3 anos. Os adultos não sentiam nada. É como se o adulto fosse surdo para música. Não diferencia. Eu vou dar um outro exemplo mais claro, eu acho assim. Os esquimós, eles têm várias nuances de branco que nós não conseguimos discernir. Para nós é branco, porque nós não temos a capacidade de diferenciação e integração, porque a gente não interagiu com esse ambiente todo branco. Eles vivem no meio branco. Então, eles têm vários nomes para brancos diferentes, que eles diferenciam vários tons de branco, porque eles estão em permanente interação com esse cenário. Então, eles conseguem significar esses cenários de uma forma diferente e diferenciar nesses microtons de branco, que a gente... Não, mas é branco, né? O meu olhar, ele também não consegue. Então, a diferença é exatamente essa, quer dizer, o adulto que cresce, o ser humano que cresce num ambiente rico musicalmente, ele vai diferenciando e integrando as suas estruturas de conhecimento, esses sons, vai discernindo, diferenciando essas melodias, esses estilos. E quanto mais diversificado for esse meio musical, mais capacidade de diferenciação, de sentir se está afinado, se está desafinado, se está dentro do ritmo, se está fora do ritmo, se está interpretado assim ou assado. Então, eu vou ficando crítico quanto mais eu conheço o objeto. E aí é que tá. Se eu tô com os sinos, eles são visualmente iguais ao som, mas é tudo parecido, é o mesmo som, parece. Ficou mais claro assim, Maria, dando esse exemplo? Uhum, ficou.
que, independente dessa complexidade, se eu proporciono o ambiente, a criança desenvolve. Exatamente. Olha a importância da educação infantil, do ensino fundamental, do Fundo 1, né? Mesmo do médio. E quanto antes você começar com isso, melhor, mais você colabora. Evidentemente, a gente não quer que as crianças sejam músicos. A música pode auxiliá-la a encontrar outros caminhos e se relacionar de uma outra maneira com o mundo, com o português, com a matemática, com a física e com a própria maneira de ser, né? Claro, e é uma... A música agora, falando da música como arte, ela é um meio de expressão como a arte cênica, como né, a arte visual, a dança. Então, quando eu tenho uma linguagem a mais para eu poder me expressar, eu posso expressar muito mais meus sentimentos e as emoções, porque a arte é do meio simbólico. A criança, o adulto, quando faz arte, ele imita a criança do pré-operatório, do seu simbolismo. Ele não tem compromisso, muitas vezes, com aquilo que é certo, uma resposta certeira. Ele pode criar à vontade. E hoje em dia, por exemplo, a gente já não insere a música naquele conceito antigo de melodia, harmonia e ritmo. Não, a música ultrapassou isso. Se eu pego uma série de ruídos e organizo e quero dizer que isso é a minha música, isso é legítimo, né? E a gente tem os compositores contemporâneos que foram aos poucos agregando ruído à música. Desde as músicas também populares, eu não sei como é que tá o meu som, porque o meu fone de ouvido aqui, eu tirei ele, né? Mas tá tudo bem Não, aí com o som? tá ótimo, fica tranquila. Então, assim, ó, quando eu posso brincar com os sons, né? E até eu peguei e trouxe aqui, eu queria mostrar para vocês. A pessoa que construiu essa Frida para bebês, ela construiu um dado para mim também, né? A mãe da Nayana, a Nara, fez para mim eu pedi para ela fazer. E esse cubo, eu posso fazer brincadeiras. Eu jogo ele no som, daí a pessoa tem que fazer, por exemplo, se cai aqui, ela tem que fazer ao mesmo tempo um som longo e agudo, né? E aí a criança vai, né? Se caiu aqui, ela tem que fazer forte e agudo. E assim por diante. O outro cubo que eu tenho aqui é um parâmetro só, né? Piano, que é bem fraquinho, né? Curto, né? Um som curto, um som agudo. Então, é um dado de brincadeira. Eu posso, inclusive, jogar e dizer assim, não só para emitir o som. Agora caiu no piano, então tu vai ter que cantar uma canção bem baixinho, bem fraquinho. Piano, que significa em música, né? Piano, na partitura musical, que vem do italiano. Ou então, agora tem que cantar uma música bem grave, bem grossa. Que as crianças pequenas, né? Então eu posso... né, Milena? A Milena tá dizendo essa dinâmica é demais porque ela passou pela aula de musicalização da Prof. Paty, né, Milena? A gente faz essas brincadeiras. O imbróglio é quando tem dois parâmetros que tem que fazer, por exemplo, fino e curto, né? Nossa! Então, são 4 os parâmetros dos sons e desenvolver a sua musicalidade significa diferenciar esses parâmetros do som. Então, as brincadeiras que eu faço com as crianças de diferenciar esses 4 parâmetros são brincadeiras divertidas que eu posso criar sempre a partir da ludicidade, né? E aí, ao mesmo tempo, a criança está conseguindo dissociar os parâmetros. As provas clínicas piagetianas que eu fiz foi basicamente de diferenciação dos parâmetros do som, né? Eu tocava, por exemplo, num modo bem agudo, o pastorzinho, e no modo bem grave no teclado, assim, para as crianças saberem o que mudou, o que está diferente, é a mesma música, não é a mesma música, né? A conservação, assim, né, era a mesma melodia, mas o que estava diferente? Uma tá mais grossa e outra tá mais fina, mas é a mesma música. Ponto, operou sobre, né? Não sei, parece uma música diferente, ainda não conservou a melodia. Então, eu fui brincando, assim, na minha dissertação de mestrado, construindo essas coisas,
E a partir disso, e das leituras dos métodos ativos de primeira e segunda geração, porque a gente tem aí teóricos como o Jacques Dalcroze, Willems, Orff, Kodály, de primeira geração. Segunda geração a gente tem Painter, Schaeffer. São tudo autores, Maria, da área da educação musical, que nós, como educadores, eles têm uma diversidade de livros que podem ser lidos pelos professores para entender isso. E a partir, os professores de música também leem, né, isso. Aí a gente criou esse livro aqui, ó, que é a expressão musical na educação infantil, que a primeira parte fala do desenvolvimento musical da criança, né, pequena, e a segunda parte está cheia de pequenas atividades e projetos que o professor pode aplicar com as crianças, inclusive nos anos iniciais do ensino fundamental. E tem algumas brincadeiras que a gente faz até com adulto, mas enfim, a professora Jussara Hoffmann, que é a dona da editora Mediação, ela nos recomendou, né, encomendou, desculpe, essa obra. Daí ele é meu, da Denise Blanco Santana, que está terminando agora a tese de doutorado dela, professora da Fevale, aqui perto, em Novo Hamburgo. Fomos colegas até, eu era professora da pós-graduação Música, Ensino e Expressão da Fevale, ela coordenava. A Paula Cavanha Pecker, que é essa professora que desenvolveu a tese de doutorado dela na Universidade do Paraná, com a professora Tânia Stoltz, que pesquisou a construção musical do bebê, né? Ela foi a seguidora da nossa professora Esther Bayer, né? E a Rosângela Duarte, que a professora fez doutorado com a Esther, também é a colega querida lá da Universidade Federal de Roraima, de Boa Vista. Então, nós quatro, como grupo de pesquisa, o GEMOS, a gente construiu, né, a quatro mãos essa obra. Me colocaram como organizadora do pela editora Mediação, que quem quiser, em qualquer parte do país, pode pedir. Nossa, eu mesmo vou querer, porque é muito. Depois que eu conheci o seu trabalho, eu falei, minha mãe, como a gente pode ir longe? E não desmerecendo outras pessoas, mas acontece que a afinidade em relação à fundamentação teórica, a maneira de ver educação, né? E de compreender que todo o ambiente ele promove desenvolvimento na criança, é muito interessante, é muito interessante. É uma forma de ressignificar os sons, né? Porque quando eu estou trabalhando com música, eu estou trabalhando com o universo dos sons, da escuta, né? E, claro, isso passa pelo corpo. Por exemplo, brincar de percussão corporal, fazer pesquisa sonora e construir instrumentos com material reciclável com as crianças, fazer brincadeiras, contação de história, quando a professora está pensando nos timbres que vai fazer para cada um dos personagens da história, os sons, os ruídos. Isso tudo é musical, isso é musicalizante, né? Então, eu posso trabalhar isso com uma maior ludicidade, assim, com pesquisas de sons. O Barbatuques, que é um grupo paulista, não sei se tu conhece, Maria, o professor Fernando Barba, né, que foi o mentor do Barbatuques. Eu participei no Fladem, no Rio de Janeiro, de uma oficina dele de percussão corporal, e a gente fazia brincadeiras e pesquisas com sons do corpo, da boca, da voz, os tipos de palmas diferentes, né? A Carol, que fez a outra live comigo, tem uma página aí no Facebook com várias brincadeiras, porque ela é super construtivista, está fazendo já especialização em educação musical aqui no Rio Grande do Sul, na UERGS, ali em Montenegro, com a Cristina Wolfenbittel, que é outra grande colega da área da educação musical. E com o professor Eduardo Pacheco também, a gente tem, assim, no país inteiro, educadores musicais, né? Ou que pensam de modo construtivista, e tem gente que pensa de modo pós-construtivista, usa Deleuze e Guattari para pensar a questão das estruturas sonoras, da cultura musical, da antropologia, da música, né? É muito, muito legal esse movimento, e é arte. A gente tem que entender a música, e é por isso que tu estava falando, para eu falar um pouquinho, que a gente não tem que enxergar a música como música de comando, né? Música do meu lanchinho, né? Ai, gente, que tristeza. Guarda, guarda o brinquedinho. Que coisa mais triste. É reduzir a música a um condicionamento operante
de que não leva a nada e não ensina nada para a criança a não ser adestrar como cãezinhos, né? Eu adestro através da música. Porque no quartel-general se usa a música para disciplinar também. Música também serve para disciplinar, né? Ela ordena, ela organiza. Marcha soldado, né? Então, lá na escola, ela tem muito sido deturpada, a gente fala nessa obra, a professora Rosa Fux também fala sobre o poder pudor através de uma análise Foucaultiana, de que a professora camuflaria o seu poder através de musiquinhas que ela canta e ela comanda as crianças. Né? Que loucura pensar nisso. Eu fiquei muito surpresa, assim. Então, lá no magistério, nos anos 80, tinha uma pasta com várias musiquinhas. Que era justamente... E o duro não é isso. O duro é que eu acredito que as professoras utilizam na boa fé. Claro, mas sem dúvida. E é por isso que a gente traz a questão da importância do conhecimento científico para abrir o universo. Né? Para mostrar que a gente pode pensar além. E no caso da música é uma delas. E não se está falando aqui que as cantigas de ninar, as musiquinhas para criança, que você não deva cantar. Muito pelo contrário. A questão é qual é a qualidade. Quando eu trago a cultura na música, eu posso usar todas as músicas do folclore da sua região ou do Brasil. Mas eu me lembro... Não, pode falar. Desculpa, Maria, quando eu fui para Genebra, eu era babá de uma criança e a mãe da criança fazia eu levar o filhinho dela para aula de música. E era um barato, porque eles faziam essa viagem no mundo com bebês de 1, 2 aninhos, sabe? A gente tinha que descobrir de que país, nós adultos e as crianças ali interagindo com músicas do mundo e tendo que descobrir. Então, isso é musicalizar, né? É colocar em contato com capitais, com diferentes sonoridades e a descoberta, enfim, dos elementos da linguagem musical, através de conduta lúdica, divertida, porque a gente sabe que o jogo e o brinquedo são os importantes instrumentos de construção de conhecimento. A Milena propôs ali que antes ela cantava com boa fé. A gente sabe, né, Mi, que quantos professores fazem isso porque não sabem, porque não tem conhecimento. E é por isso que é importante nas faculdades que tenha o componente curricular de musicalização, para que a gente tome consciência. Quantas coisas a gente faz sem saber, numa ótima fé. E a minha escola é muito musical. E para qualquer área de rotina, a gente canta uma música. Aí a gente, né, vai entendendo o processo e vai pensando além, né, Paty? Mesmo, por exemplo, você falando, eu pensei numa atividade de história. A gente trabalha o imigrante, né? Quem é o imigrante? O imigrante é aquele ser que trouxe a sua cultura para cá. Vamos ouvir aquela música Bela Polenta, música japonesa, russa, alemã, que faz parte da cultura ou do folclore, o que seja característico daquela região. Quando você traz isso, você começa a entender, inclusive, como deve ter sido difícil para essas pessoas virem para cá, né? Largar tudo. O que é largar? E trazer uma outra cultura para a gente e a gente crescer com isso. Quer dizer, a música possibilita isso. Fazer pesquisas, né? Por exemplo, a gente tem regiões aqui, por exemplo, de Boti, que chegaram africanos, né? As crianças não conseguiam nem entender a diversidade da cor da pele do amigo que chegou, do colega que chegou. Olha que maravilha conhecer a cultura deste colega, trazer a musicalidade desse colega para ele explicar alguma coisa do seu país, da sua cultura, né? Para se sentir também pertencente àquele espaço, se sentir valorizado. Assim como a gente deve conhecer a cultura de cada um dos nossos alunos dentro da sala de aula e poder proporcionar esse espaço para que eles possam interagir e cada um compreender a diversidade
que nós estamos falando dentro de um ambiente, porque é muito rico, né? É muito rica, a cultura musical é extremamente rica e não pode ficar restrita só a uma escuta de um determinado estilo musical, e eu não estou dizendo que nenhum seja ruim, eu acho que todos têm seu valor, mas não dá, ninguém sobrevive comendo feijão todo santo dia. A gente precisa se alimentar, né? A gente precisa ampliar o nosso repertório. Você sabe que você falando agora, tem várias pessoas fazendo comentários, adorando a ideia que você está trazendo. Tem uma aluna aqui que é apaixonada por música, que é a Cris, que deve estar aproveitando. Queria agradecer a Paola, que está aqui, tá? Mãe da Bibi, a gente vai se conversar. E a Valéria Cantelli está colocando assim: que importante ouvir tudo isso para compreender que as nossas escolhas musicais revelam nossos valores, contam que tipo de relação queremos estabelecer com as crianças. Olha que frase lindo, é o João. É lindo pensar que a introdução do diferente não é um ataque, mas um aumento de complexidade. Nossa, essa frase Ai, é linda. Lindo, lindo isso. Nossa, claro. Tu te puxou, né, Maria? Nossa! Coisa linda. É claro, a descoberta do outro, a valorização do outro, da cultura do outro, enriquece o ser humano. A diversidade enriquece a construção de conhecimento do ser humano, né? Então, esse espaço da educação musical na escola, ele deve ser valorizado dessa forma, né? Para fazer um resumo das ideias aqui, trabalhado especialmente nos primeiros anos de vida, na educação infantil, nos anos iniciais, com muita ludicidade, com muitas brincadeiras, né? Às vezes eu levo uma mala de instrumentos musicais que eu trago de tudo quanto é parte aí das minhas viagens, e aí eu chego, gente, o que vocês imaginam que tem nessa mala, né? Uma diversidade, porque conhecer os instrumentos musicais, os seus timbres, é super musicalizante também. E os adultos ficam curiosos. Quando eles pegam esses objetos sonoros, esses instrumentos, essas percussões, um triângulo, um afoxé, um cachixi, um berimbau, enfim, tudo quanto é instrumento musical, um pau de chuva. Eles enlouquecem como as crianças, porque eles querem explorar esse material e acham muito rico. Imagina os pequenos, né? E eu sempre digo assim, eles têm cuidado, eles vamos cuidar como se fosse assim, bebês esses instrumentos, porque eles são, às vezes, são frágeis. As crianças cuidam, os adultos cuidam. Não joguem, peguem assim com cuidado. Vocês podem manipular como vocês quiserem. Um pandeiro, um agê, né? Muitas coisas e descobrir de onde será que veio esse instrumento. Eu tenho que te interromper agora que eu vi. Falta 1 minuto. Então vamos dar tchau pra essa gente. É um assunto muito interessante, né? Passou super rápido. Ai, gente do céu, daqui a pouco vai cair. Eu quero agradecer você imensamente. Se for disponível, a gente volta aqui. Muito obrigada, Paty. Eu que agradeço pelo convite. Um beijo para todo mundo que está aí. Um beijo, Maria, bem grande. Foi muito legal interagir contigo. Tu é muito inteligente, Maria. Ah, imagina. Obrigada, viu? Ó, um beijão mesmo. Eu só tenho a agradecer. Tchau, gente. Tchau.